paz seja convosco. Amém. Os que estão cansados, digam aleluia. Dá uma cheiradinha do lado aí para ver se não estão cheirando alguma coisa esquisita, morte, alguma coisa. Está todo mundo vivo? Acordados? Louvado seja Deus. Pai eterno, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, por amor de Jesus. Amém. Assentai-vos. É a mais difícil incumbência que eu tive até o presente momento da minha vida. Alguém me disse que eu tinha que falar 15 minutos, está ralado, estou perdido. É isso mesmo, tem misericórdia, Jesus. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos. Todos vocês são bem-vindos, todos nós somos quadrangulares, salvos e brancados do sangue do Cordeiro. Temos igreja em Vila São Pedro, em Jardim Represa e assim por diante. Não é igreja B, mas é a igreja quadrangular que está lá e que você faz parte. Nós somos um corpo só, somos uma igreja só, que servimos e amamos o Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer pelos pastores e pastoras que estão aqui no altar, que estão abrilhantando por tanto trabalho, e bem como as suas igrejas que estão representadas aqui através de cada um de vocês. E que durante, obviamente, esse tempo de louvor e de adoração a Deus, haja resultado de Deus na vida de vocês, quando lá estiver de volta na sua igreja, Deus esteja operando grandemente para a sua honra e para a sua glória. Amém? Eu louvo a Deus e de uma forma mais pessoal em relação ao reverendo Lúcio, que é o nosso secretário de cidadania, que obviamente sentando, a gente conversando e tal, ele partiu para a luta, ele partiu para a batalha para que pudesse organizar esta tarde deste encontro, tarde de revelamento, tarde de bênção, tarde do que vocês queiram chamar, para a glória de Deus. De coração, muito obrigado, que Deus abençoe. Sei que você teve aí o Adilson junto, né? Aliás, vocês perceberam? Felizmente eu não estou de camisa de bolinha, mas vocês perceberam que é uma cama diferente, não é? Por favor, fotografe para as futuras gerações, né? E até a máquina parou agora, né? Travou agora, né? Mas isso aí é uma iniciativa inclusive do pastor Lúcio, e raramente eu prego sem, no mínimo, camisa, manga, né? Hoje eu estou de manga curta, camisa saindo para fora da calça jeans, daquela metida besta, né? Lúcia. E outra coisa, só para que grave isso: avivamento significa obediência. Recebi ontem que você passou, ontem ele me passou, são dois números que eu tenho aqui, ele passou, olha, amanhã deverá estar às 13h45. O que vocês acham? Qual foi a minha resposta? Sim, senhor. Eu cheguei aqui, Roberto, é verdade, não é? Eu cheguei aqui no horário. Isso é avivamento. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer. Avivamento é obediência. Avivamento é submissão. Avivamento é honrar o outro. Avivamento é estar à disposição para a glória de Deus. Nesse sentido, eu louvo a Deus, portanto, por todos os pastores que têm estado com a gente e que têm batalhado com a gente, que está presente. Eu louvo a Deus e rogo a Deus que Ele esteja abençoando a vida de todos vocês.
Vocês estão vendo que eu estou tirando os apontamentos aqui, que não são poucos, então vai longe isso, né? Eu quero, uma vez que até agora eu ouvi o que foi abordado, e claro que a proposta é tarde de avivamento. Há vários autores que eles falam a respeito de avivamento. E é interessante quando a gente aborda a questão avivamento. Avivamento é simplesmente aquele momento quando Deus se manifesta diretamente no meio dos homens. Quando Ele rasga os céus e desce. Isaías capítulo 64, primeiro versículo. A presença, portanto, e o poder de Deus operam de forma tão poderosa e intensa durante o reavivamento que Ele realiza mais em horas ou dias do que em anos de ministério fiel, onde não há reavivamento. A palavra, portanto, no sentido do avivamento que a gente conhece pela palavra de Deus, é todo um movimento de Deus, uma ação de Deus que transcende o movimento humano, que transcende o movimento de uma igreja, que transcende o movimento de um grupo. É Deus operando, é Deus agindo. Então, a Bíblia Sagrada, quando fala, portanto, de avivamento, ela vai além, é no sentido coletivo. Avivamento é coletivo e não um fato isolado, como muitos pregam por aí. O genuíno avivamento só acontece quando todo o corpo de Cristo se reúne em um só propósito, em uma só união, em um só espírito, bem diferente do que muitos pastores pregam. Avivamento não é movimento, não é uma necessidade humana que nós temos da ação direta no nosso coração e na nossa vida. Quando nós já ouvimos a respeito de Abacuque, a gente verifica que Abacuque, ele começa no seu livro, e o pastor Cássio até mencionou isso, ele começa dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Guiar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Dá-me a impressão de que nós estamos vivendo exatamente estes dias de confusão, de anarquia, de desencontro, quer seja do ponto de vista macro, nação, povo, nação. Há um desconforto entre aqueles que nos governam e administram. É desencontro de ministro é embaixador, o diplomata com o embaixador, embaixador com o presidente, presidente com determinado ministro, e aquele ministro com o movimento dos médicos que não é bem aquilo, e aquilo outro. Há uma confusão. Sob o ponto de vista de igreja, nós vivemos também um momento de conflito dentro da própria igreja, inclusive na igreja evangélica quadrangular. Às vezes há desencontro de opiniões. Daqui um pouco, este programa é melhor do que o outro. Daqui um pouco, esta ideia é melhor do que aquela outra. Daqui um pouco, se você fizer isso, se você fizer isso, assoprar, isso dá resultado. Então aí sai um monte de pastores assoprando. E aí então o poder de Deus está no sopro. O sangue de Jesus tem poder. Quando Elias ele foi para o monte, foi se esconder de Deus, ele ouve todo um mover na própria natureza, mas Deus não estava ali. Quantos sinais Elias viu? E Deus não estava ali. Até que veio uma voz mansa e suave e tratou com o profeta de Deus. É exatamente o que o pastor Lúcio pregou quando ele fala da palavra. Hoje se privilegia, portanto, movimentos. Hoje se privilegia determinadas coisas. E daqui a um pouco a palavra é colocada de lado. O que é a nossa nação? O que é o nosso povo? O que é a nossa igreja? O que as nossas igrejas necessitam? É a ação poderosa de Deus movimentando os nossos corações e as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor.
Avivamento gera mudança de vida. Houve um momento na minha caminhada, enquanto pastor, de que eu passei em determinado lugar em que eu presenciei isso. Às vezes eu pregava, ou no momento da oração, daqui um pouco caía 2, 3, 4 pessoas. E eu pensei no primeiro momento, essas pessoas estão endemoniadas, vou orar por elas. Aí descobri que não eram membros da igreja. Mais do que isso, preste atenção, eu conhecia as pessoas, eu sabia da vida das pessoas. As pessoas caíam, mas a vida delas continuava do mesmo jeitinho. Não havia mudança, não havia transformação. As pessoas diziam de que em espírito estavam diante de Deus, mas continuavam dando problema e dificuldade dentro da igreja. Avivamento, a probabilidade até que durante a nossa caminhada, enquanto cristãos e filhos de Deus, talvez você não caia, nem eu caia, mas o que importa é se há mudanças e transformações na nossa vida no decorrer da nossa caminhada cristã. Paulo diz nas suas epístolas que antes mentíamos, roubávamos, fazíamos isto, fazíamos aquilo, mas agora nós deixamos tudo aquilo para trás, de tal maneira que nós fomos transformados e estamos sendo transformados até a volta do Senhor Jesus Cristo. Avivamento gera mudança de vida. Abacuque estava ciente de que o povo pecara contra o Senhor. Havia injustiças, violência e idolatria entre o povo de Deus. Desta maneira, era necessária uma mudança de comportamento entre os filhos de Israel. Então o profeta clama por um avivamento. Então imagine, por muito tempo eu estive lotado no gabinete do prefeito, Dr. Maurício, Dr. Dini, e eu tinha um colega, não vou dizer o nome da igreja, mas um dia ele aparece lá no gabinete com uma rosa. E aí eu peguei aquela rosa e eu ia jogá-la no lixo. E aí ele disse: pai, não jogue não. Essa é rosa ungida. Se ela está enegrecida, é porque os males, as coisas ruins, elas agora, era uma rosa bonita, agora ela está enegrecida, passou tudo para rosa, é uma rosa santificada. Eu fiquei pensando, digo, meu Jesus, nessa igreja então ensinam que o milagre está na rosa. Exatamente o que estava acontecendo na época de Abacuque. Havia israelitas, havia pessoas que iam ao templo, mas que não estavam mais servindo a Deus e que estavam se segurando em coisas. Quem sabe essa história da rosa já existia rosa? Quem sabe já existia o sal miraculoso não sei das quantas, a água benta não sei de quê, o óleo não sei da onde, óleo de Ofir, sei lá de onde mais que vinha o óleo. Havia uma idolatria entre aqueles que se diziam povo de Deus, como está acontecendo também nos nossos dias. Há um conflito, há uma confusão, mas nesta tarde nós estamos declarando, e um pastor aqui, parece que o pastor Adilson já disse, que é olhando para o único, olhando para Jesus, autor e consumador da salvação. Só a salvação em Jesus Cristo. Sabe, as pessoas são motivadas por determinadas coisas. Então os dias que nós estamos vivendo são difíceis, como no tempo de Abacuque. Tempos de apostasia, de novas unções e de novas revelações. Tempo onde os interesses pessoais são mais importantes do que o reino de Deus, segundo que já falou o pastor Lúcio aqui também. Deus nos chama à consagração. Ele está buscando homens e mulheres que se consagrem a Ele, para que Ele possa usar. Se a gente for buscar
dentro do avivamento, resultado do verdadeiro avivamento, ele tem um impacto na sociedade. Historiadores como William Lake disseram que o avivamento liderado pelo John Wesley no século XVIII ajudou a Inglaterra a evitar uma revolução sangrenta com a que assolou a França. Muitos avivamentos, como no país de Gales, Zaire, Pensacola. William Booth, no século XIX, contribuiu com o avanço social, com a abolição do trabalho infantil e a prostituição infantil da Inglaterra, e inspiraram outros pioneiros, como o Dr. Thomas Bernard, que trabalhou com crianças na rua de Londres, resolvendo completamente o problema durante sua vida. Avivamento traz mudanças e transformações. Avivamento que não muda, que não transforma, é conversa fiada. Avivamento que reúne apenas gente, e gente não é mudada e transformada pelo poder de Deus, não é avivamento, é enganação. Igreja que apenas e tão somente privilegia determinadas coisas e não a parte central, que é o Cristo crucificado, loucura para os que perecem, mas para nós, poder de Deus. Avivamento tem que mudar as pessoas, tem que mudar o país, tem que mudar o bairro. John Wesley e outros na velha Inglaterra, eles quando estavam pregando, eu quero dizer para vocês que bêbados saíam dos bares chorando e sentindo a necessidade de aceitar Jesus, e vidas eram transformadas daquela maneira. Bares foram fechadas, boates foram fechadas, porque o avivamento chegou naqueles lugares. O mesmo avivamento Deus quer trazer para todos nós. Deus quer operar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero. E aí, o tempo? Ainda tem tudo isso? Se deixa eu falar, então tá bom. Repetindo. A definição que Aurélio diz sobre avivamento é definido como o ato ou efeito de avivar, tornar mais vivo, mais nítido, cobrar ânimo, ficar intenso. Não pode você vir para a igreja e entrar e sair do mesmo jeito. Você não pode vir à igreja e não sentir no mínimo uma coceira aí no seu lugar. Não tem cabimento. Você vir à igreja e não acontecer absolutamente nada. Esta tarde nós não nos propusemos, e não está esse arrojo no meu coração de imaginar que nós iremos mudar as coisas, mas nós queremos, e literalmente quase que conseguimos. O Roberto, o Luiz Carlos e outros, não é, Lúcio? Estavam querendo meter fogo ali mas não deu certo. O negócio não pegou fogo como nós queríamos. Mas no próximo evento nós queremos que literalmente haja inclusive uma tocha simbólica. Eu sei que a nossa tocha, ela está tão pequenininha, mas é o primeiro. Não significa essa tocha, esse povo todo. Isso é apenas um simbolismo, porque o fogo maior está nos nossos corações. O avivamento fala da gente retornar. Lembra que lá em Apocalipse fala, retorna ao primeiro amor? O primeiro amor que a gente não nega fogo, fala de Jesus, conta tempo, fala de tempo, a gente ora, a gente diz para o pastor já terminou o culto. Aí o
o tempo vai passando e a gente já começa a ficar olhando o relógio. Credo, o pastor não termina o culto, porque o pastor não termina o culto, o pastor está falando demais, eu não sei o que. Senhor, nós precisamos retornar. Salmos 85:6 diz: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Esse texto nos indica a ideia da necessidade de uma recuperação, nos quais saímos de um estado de apatia, de inércia, para uma vida de alegria e significado. Traz a ideia de um retorno à vida que só é experimentada na lembrança daquele passado, quando você e eu aceitamos a Cristo e entregamos o nosso coração a Ele. A nossa oração é que haja, portanto, um retorno. Um retorno. Você sai daqui desse lugar mais animado, mais fortalecido, mais disposto a amar e servir ao Senhor nosso Deus. É muito importante que você seja impactado. Outra coisa importante, no Salmo 126, versículo 4, fala-nos a respeito de um momento muito bonito que aconteceu e que Davi expressa nesse salmo. Salmo 126, versículo 4. A palavra fala a respeito de restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Restaura a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Eu sei que deve ter irmão cobra de Bíblia, que de pronto já estará falando do seu coração, como torrentes Negueb. Quem estuda a Bíblia sabe que Negueb é deserto. Davi, quando ele fugiu, ele passou por Negueb, ele esteve no Negueb, e ele sabia que era deserto. Só que há um momento, creio que de outubro até abril, se não me falha a memória, havia um tempo de chuva que caía sobre o Negueb. Davi sabia, e ele ficou protegido, mesmo em deserto, porque ele estava neste período e não lhe faltou água. Mais do que isso, quando inicia as chuvas, iniciando as chuvas, não são tantas águas, mas daqui um pouco há um segundo momento nesse período de chuva torrencial e abundante. O que acontece? Vem das montanhas e vai passar pelo deserto do Negueb, descendo a Palestina, Hebron, etc. E sabe o que acontece quando as águas descem em pleno deserto? Quando as águas descem em pouco tempo, a verde, a flor, a plantação, a semente nasce, a produção, alimento é gerado pela presença das águas em pleno Negueb. O que é que Davi está dizendo? Davi está pedindo exatamente ao Senhor: restaura. Nesta tarde eu estou orando, orei de madrugada, para que a graça de Deus restaure as corações. Palavras textuais de Jesus: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Lembra quando ele disse, num determinado momento, que aquele que beber da água que ele der, rios de água viva fluiriam no seu interior. A minha oração é que o Senhor Deus esteja realmente restaurando você, para que você sinta uma alegria extraordinária de servir e de amar o Senhor nosso Deus. O avivamento restaura vidas. O avivamento restaura verdades, restaura aquilo que um dia nós cremos, a nossa doutrina. Tem irmão às vezes que fica perdido, querendo buscar outros lugares. Eu quero dizer que a doutrina que a igreja do Evangelho prega em todos os lugares é uma doutrina de Deus e que satisfaz plenamente as necessidades do nosso coração e da nossa vida. Portanto, o avivamento é uma recuperação daquilo que está esquecido, obscurecido. Avivamento repara o altar da nossa vida, restaura o nosso fervor, nosso ânimo, a nossa paixão em servir ao Senhor nosso Deus. E finalmente,
Vocês perceberam que estão me cercando aqui, tá, né? E eu achava que era o chefe. Salmo 51, versículo 12. Esta tarde tem que ser a primeira de muitas tardes poderosas da presença de Deus. Salmo 51, no versículo 12, o texto bíblico diz, presta atenção: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. É a restituição de um entusiasmo rejuvenescido pelo poder do Senhor nosso Deus. Com o passar do tempo a gente vai ficando enferrujado,